Para nós, é uma honra ter você por aqui. O nosso desejo é que essa mensagem possa ser uma ferramenta valiosa em sua jornada de yoga. No final desse vídeo, preparamos uma surpresa para você. Gratidão, sempre. Não tente criar fórmulas, ou ideias, ou ideologias a partir da vida. Não há substituto para o envolvimento. Estou apenas lhe dizendo, faça o que você quiser. Para aqueles que estão buscando a iluminação, apenas relaxem um pouco. Na minha vida, seja nas negociações empresariais, no casamento, na criação dos filhos, seja nas decisões de carreira. Como saber o que é que funciona? Você é casado e quer saber o que funciona. Veja, você tem que ser como Deus, como um parceiro silencioso. Daí funciona. Seja como Deus, independente do que o outro faça. Apenas aprenda a ser como Deus. Nunca interfira em nada. Todos os dias pela manhã, todo tipo de idiota lhe dirá o que você deve fazer naquele dia. Basta ouvir. Assim como Deus. O casamento vai funcionar, talvez não funcione com sua profissão. Veja, você entendeu errado. Você está tentando transformar isso em algum tipo de sistema de valores. Você está tentando fazer disso a sua filosofia, eu farei apenas o que funciona. Bem, você fez um juramento, eu só farei o que funciona. Agora você não sabe o que funciona. Porque o que funciona não acontecerá com um juramento ou um mandamento. O que funciona decorre de uma observação constante e da evolução de quem você é, não é mesmo? Olá? As mesmas coisas, a maneira como você as fez funcionar, como desajeitadamente você fez algo funcionar 10 anos atrás, talvez hoje você fizesse essas mesmas coisas com facilidade, não é mesmo? Ou você poderia estar fazendo isso desajeitadamente hoje, mas estava fazendo bem antes. Seja de qual forma for, seja qual for o tipo de evolução que tenha acontecido. Portanto, o que funciona não é um tipo de fórmula, é a evolução do ser humano para chegar ao que funciona em todos os níveis da vida. É como se, de fato, quero dizer, você tivesse acabado de sair de um livro de autoajuda. Não, eu não sou um livro de autoajuda. Faça o que funciona. Faça o que quiser. Qual é meu problema? Mas de que adianta fazer algo que não funciona? Olá? Eu não estou lhe dizendo que você deve fazer apenas o que funciona, faça o que você quiser. Mas, na sua vida, por ser um tempo limitado, de que adianta fazer algo que não funciona, não é mesmo? Ou deve funcionar para você, ou deve funcionar para as pessoas à sua volta. Se não funciona para você e nem para as pessoas à sua volta, de que adianta fazer todas essas malditas coisas? Isso aconteceu. Soldados americanos estavam partindo a serviço. Então, um deles disse ao outro: "Você conhece a esposa do Steve? Ela leu Os Três Mosqueteiros e teve trigêmeos." Ele disse: "Ah, meu Deus, a minha esposa está lendo O Nascimento de uma Nação. O que devo fazer?" Não é assim que funciona. Então, não transforme isso em algum tipo de ética ou filosofia. Eu farei somente o que funciona. Bem, só para saber o que funciona, é preciso muita dedicação, mesmo nas menores coisas, não é mesmo? Olá? Para fazer algo mínimo, como acertar uma bola ou chutar uma bola em linha reta,
Você tem ideia do que é preciso? Se alguém que consegue chutar uma bola na direção que ele quer, uau, o mundo inteiro o está venerando, só porque ele chuta uma maldita bola? Sim ou não? Porque as pessoas compreendem o que é preciso. Ninguém está o venerando porque ele chuta uma bola, mas porque as pessoas podem ver o que é preciso para isso. Não é assim? As pessoas podem ver o que é preciso para ser capaz de chutar uma bola da maneira como ele está chutando. O que aconteceu é que a vida passou por ela. Portanto, não faça filosofia e ética de tudo. Ou não diga a si mesmo tal mandamento: eu farei apenas o que funciona. É um bom mandamento, mas agora você não sabe o que funciona. Então, não. Você precisa estar consciente e se aplicar a cada pequena coisa. Se você simplesmente aprender isso, que você não decide o que é importante e o que não é importante. Eu estava na reunião do comitê do Rally for Rivers pouco antes de vir para Nova Delhi. A CII, ou seja, a Confederação da Indústria Indiana, seu comitê também participou do Rally for Rivers, pois eles estão vendo como realizar isso, porque lentamente as pessoas estão percebendo a magnitude do que tem sido revelado. Todos estão tentando fazer parte disso. Temos um comitê eminente, o CEO do Fundo Mundial para a Vida Selvagem e os maiores especialistas sobre água e os maiores produtores agrícolas. Temos um juiz da Suprema Corte e é um comitê muito eminente. Enquanto se falava deste projeto Calvary Calling e para cada pergunta, particularmente de certos especialistas que estavam perguntando, eu casualmente lhes dizia o que fazer. Eles disseram: Sadhguru, como você sabe de todas essas coisas? Eu disse: desde a minha infância, eu vagueava sem nenhum propósito. Sem nenhum propósito. Simplesmente vagueava nas selvas, nas florestas, nos rios e isso. Mas eu prestava atenção absoluta a cada planta, a cada inseto, ao ar, à umidade, aos trabalhos e tudo mais. O que era vaguear sem rumo, hoje está se tornando um conhecimento formidável que não está escrito em nenhuma porcaria de livro. Pela primeira vez, alguém está falando de uma forma compreensível, não a partir de uma receita de um livro. Isto era apenas vaguear sem rumo. Quando criança, quando jovem, apenas vagueava sem nenhum propósito. Então, mesmo que seja sem propósito, você não pode viver sem atenção, não é mesmo? Olá? Portanto, faça apenas uma coisa. Pare de discriminar o que é importante e o que não é importante. Se você prestar o mesmo nível de atenção absoluta a cada bendita coisa, você verá que a coisa certa a se fazer é um processo muito natural. Mas você já decidiu o que é importante e o que não é importante? Como você vai evoluir para saber qual é a coisa certa a se fazer? Metade do mundo foi largado de mão por não ser importante. Você só está prestando atenção. Você só olha para alguém apropriadamente se ele representar algo para você. Não, eu olhava para absolutamente todos. Cada vida, cada coisinha, cada pedra, cada momento que acontecia na Terra, na atmosfera, tudo. Não como um estudo, simplesmente porque eu tinha olhos. E eu tinha uma atenção abrangente. Eu prestava atenção a tudo. Hoje eles estão dizendo que isso é algo fenomenal. Eu apenas ria e dizia: veja, eu apenas vagueei sem rumo, todos pensavam que eu era só um vagabundo. Mas agora, esta perambulação sem rumo está dando frutos de uma forma imensa. Porque não importa o que você está fazendo, pequenas ou grandes coisas, se você está absolutamente envolvido, absolutamente, você verá, você saberá qual é a coisa certa a se fazer. Você está tentando viver aqui sem envolvimento. É por isso que você tem moral,
ideais, ideologias, valores, ética, mandamentos, porque você está tentando viver aqui sem envolvimento. Você quer uma fórmula pronta? Qual é a coisa certa a se fazer? Você não deve, você não deve, você não deve. O mundo foi consertado, eu pergunto. Qualquer criança que vai à escola sabe qual é a coisa certa a se fazer. Isso tem funcionado? Não funciona, porque você acha que há um substituto para o envolvimento? Não há substituto para o envolvimento. Onde não há envolvimento, não haverá vida. Portanto, não tente criar fórmulas, ou ideais, ou ideologias, a partir da vida. Tudo o que a vida requer é envolvimento absoluto, envolvimento desenfreado, não distinguindo quem é quem, o que é o que, apenas absolutamente envolvido com tudo que você está em contato neste momento. Se você fizer isso, bem, de acordo com o seu nível de inteligência, e você sabe, a natureza também deve ceder. Com tudo isso, você saberá qual é a melhor coisa a se fazer, dada a sua perspectiva, é claro. Veja, agora mesmo, se você trouxer um homem com certa capacidade, ele pode fazer algo em uma determinada situação. Por você, essa não é a coisa certa a se fazer, não é? Você deve saber qual é a coisa certa para você fazer em uma determinada situação. Você não será capaz de fazer o que ele faz. Você deve ser capaz de fazer o melhor que puder dentro da sua capacidade. Essa é a coisa certa a se fazer em sua vida. Não tente fazer como os outros fazem. Portanto, esse será o problema, o momento em que você decide qual é a coisa certa a se fazer. Não, não existe solução pronta. Envolvimento. Não há substituto para o envolvimento. Onde não há envolvimento, não há vida. Que em 2019, a vida seja de envolvimento absoluto, porque se você quiser experienciar esta vida, você precisa de envolvimento. O que quer que você faça, você vai fazer isso com envolvimento absoluto nos próximos meses? Sim. Veja, sou um guru muito legal, ok? Sou um guru muito legal. Por que não estou lhe dizendo, esta é a coisa certa a se fazer? Todos os que vieram estão sempre tentando dizer, esta é a coisa certa a se fazer. Eu estou apenas lhe dizendo, faça o que você quiser, mas faça bem. E isso não pode ser feito sem envolvimento, não é mesmo? As pequenas e grandes coisas, você vai fazê-las com total envolvimento? Como você acorda de manhã? Total envolvimento. Como você escova seus dentes? Total envolvimento. Como você defeca? Total envolvimento. Como você come? Total envolvimento. Como você faz o seu Shambhavi? Total envolvimento. Tudo o que você faz, você não distingue o que é pequeno, o que é grande. Quando eu disse defecar, você fez he, 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 he. Tudo bem, então não faça isso. Se você acha que não é importante, ou se você acha que é sujo, você não deve fazer isso. Estou dizendo, não faça distinção entre o que é sujo e o que é sagrado. É aqui que está a chave, porque envolvimento significa inclusão sem preconceitos também. No momento em que você diz que isto é sagrado, que isto é sujo, você pode se envolver com o sujo? Olá? Você vai ficar constipado? Sim. E então nada vai funcionar. Portanto, 2019, um ano de envolvimento absoluto, de envolvimento indiscriminado. Não de ação indiscriminada, de envolvimento indiscriminado. Você pode olhar para uma erva daninha lá fora, com tanto envolvimento quanto você olharia para o seu filho? Isso é tudo o que você precisa fazer. Apenas trazer este tipo de envolvimento sem preconceitos, envolvimento absoluto. Você vai ver, a vida florescerá de uma forma maravilhosa. Em 2019, você deve desabrochar. Aqueles que estão buscando a iluminação, apenas relaxem um pouco e se envolvam com o que quer que estejam fazendo. A vida vai acontecer de uma maneira maravilhosa.
Se esta única coisa for feita, qualquer doença crônica que a pessoa tiver desaparecerá por completo. O construtor ou a fonte da criação deste corpo está dentro de você. Aquilo que criou todo este corpo não conseguiria consertar um probleminha? Nós ajudamos milhares de pessoas a sair deste problema apenas fazendo certos processos simples. Quando eles viam um sannyasi ou um mendicante que dedicava sua vida ao seu processo espiritual, os outros que tinham seu próprio dinheiro, que tinham sua própria casa, sempre se certificavam de que comiam, porque eles não estavam ganhando seu próprio sustento, eles não tinham sua própria casa, eles fizeram do mundo sua casa. Então, quando um sannyasi ou mendicante chegava na frente da casa, ninguém dizia não, tudo o que podiam dar sempre era dado. E eles nunca pediam nada além do que precisavam para se alimentar naquele dia. Eles não aceitavam dinheiro, apenas comida. Então ele ia de casa em casa, Alak Niranjan, Alak Niranjan. Um dia, ele foi e parou na frente de uma casa rica e disse Alak Niranjan. Sobre essas coisas, sobre como podemos dominar cada uma delas e o que isso causará em nossa experiência e em nosso senso de bem-estar. Essencialmente, se estivermos olhando apenas para a saúde, se seu pranamaya kosha ou corpo energético estiver apropriadamente equilibrado e vibrante, não haverá doença no corpo físico ou no mental, não há possibilidade de doença nem no corpo físico nem no mental. Alinhar o corpo energético apropriadamente entre suas duas metades, que são conhecidas como Ida e Pingala, e mantê-las vibrantes. Caso essa única coisa seja feita, pode-se ver claramente qualquer doença crônica que se tenha, seja no corpo físico ou no campo mental, desaparecerá por completo. Nós podemos mostrar milhares de pessoas assim, que quando as pessoas aparecem com problemas, nós não tratamos daquele problema, apenas ajudamos elas a deixarem seu corpo energético vibrante e equilibrado. Então temos várias maneiras de olhar para isso, vamos olhar desta maneira. O construtor deste corpo está dentro, não é? O construtor ou a fonte da criação deste corpo está dentro de você. Então, se você tiver um reparo a ser feito, você preferiria ir ao fabricante ou ao mecânico da região? Se você perder acesso ao fabricante, você irá andar e rondar por aí com o mecânico da região? Do contrário, você irá naturalmente para a fonte da criação. Aquilo que criou todo este corpo não conseguiria consertar um probleminha? Definitivamente sim, caso você encontre o acesso. Para a maioria das pessoas, nós as ajudamos a sair de suas condições asmáticas. Problemas de respiração são tão comuns nas áreas urbanas, na Índia, que nós ajudamos milhares de pessoas a sair desse problema. Não ao tratá-las com medicamentos, apenas fazendo certos processos simples. Se você mergulhar profundamente em si mesmo, aquilo que criou o próprio corpo, essa inteligência e essa energia que criou este corpo, está bem aqui? Podemos lhe ensinar métodos de como conseguir acesso a isso? O que estamos oferecendo ao mundo como engenharia interior é apenas isso? Um método simples para todos voltarem-se para dentro e encontrarem acesso. Não é uma religião, não é uma filosofia, não é nem mesmo um ensinamento, é uma tecnologia para voltar-se para dentro. Não quis sair sozinha. Ela mandou a funcionária para dar-lhe alguns grãos para que ele pudesse comer. Mas ela ficou parada atrás da porta e olhou para ele. Ele era um jovem sadhu, com olhos grandes e brilhantes, e ela foi atraída por ele. No dia seguinte, quando ele foi e disse Alak Niranjan, ela mesma foi dar as esmolas, e ela olhou para seus olhos e se apaixonou por eles. Então ela foi para dentro da casa e se sentiu envergonhada. Ela era uma mulher casada. E o que estou fazendo?
mas seus olhos envolveram-na completamente. No dia seguinte, quando ele foi, ela correu com as esmolas até a porta, olhou para seus olhos, deu-lhe as esmolas e disse: eu estou completamente tomada pelos seus olhos. Posso cair neles e desaparecer? Na verdade, eu já caí. Ele disse Alak Niranjan e partiu. No dia seguinte, ele retornou e disse Alak Niranjan. Ela foi até a porta. Então ele tinha um prato e disse: ontem você disse que amava os meus olhos. Aqui eu os trouxe. Ele havia arrancado seus olhos. E colocou nas mãos dela e disse Alak Niranjan e foi embora. Ele estava disposto a ficar cego para que os olhos interiores dela se abrissem. Esses são os yogis e místicos deste mundo. Ram, Alak Niranjan. Qual é a relação entre o eu espiritual e o corpo físico no que diz respeito à doença e à autocura? Estar livre de doenças não significa necessariamente bem-estar. É uma parte essencial, mas não o todo disso. Quando você se sente bem, quando se sente realmente bem em todos os níveis de quem você é, isso é bem-estar. É uma questão de estar em sintonia com tudo que existe dentro de si e o que existe ao seu redor. É uma questão de ser uma vida plena. É uma questão de estar vivo existencialmente, não psicologicamente ocupado. Saúde é apenas um dos ingredientes para o bem-estar. Saúde é um ingrediente necessário, mas não é tudo, pois a palavra saúde vem da palavra integral. Isso quer dizer que quando você se sente completo, quando você se sente inteiro, você está saudável. Então, nesse contexto, saúde é bem-estar. Mas hoje em dia, a maneira com que a saúde está sendo vista é apenas como saúde física, apenas como que você deve passar de todos os testes que o médico lhe der. Portanto, nesse sentido, não é o bem-estar completo, mas é um ingrediente essencial para o bem-estar. Sem o bem-estar físico, sentir-se bem é árduo, você sabe? Assim como temos uma fisiologia médica, temos uma fisiologia yógica. Nós vemos o corpo como 5 invólucros ou 5 camadas. A primeira é o corpo físico, que é chamado de Annamaya Kosha, que significa literalmente, se traduz como o corpo alimentar. O corpo físico que carregamos é apenas uma acumulação do alimento que comemos, ou é um pedaço do planeta que nós pegamos? Sundara sannyasi Alak Niranjana Gil Gil Gunjana Bhavaya Bhanjana Bhagagi Aye Degadoko Minuda Jogiyu Nirege Taliya Kottida Taliya Taladali Talatala Holayuva Kannuga Leradunu ಬಣ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದ
ಆಕಂಕಿತ್ತಿದು ಅಲಕ್ ನಿರಾಜನ ನಡೆದೇನು ನಿರ್ವ್ಯತೆ ಆಜೋಗಿ ಹೊಗಳಿನ ಕಣ್ಬಲಿ ಅಂತಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಒಳಗಂತರೈಸಿ ಕುರುಡಾಗಿ ಅಲಕ್ ನಿರಾಜನ ಅಲಕ್ A próxima camada do corpo é conhecida como Manomaya Kosha, que significa literalmente corpo mental. Portanto, no yoga, nós não vemos a mente em nenhum lugar específico. O corpo inteiro tem inteligência e o corpo inteiro, todas as células do corpo têm sua própria memória. Pelo menos sabemos, hoje, até pela medicina moderna, e por nossa experiência sabemos que nosso corpo, cada célula do nosso corpo, se lembra daquilo que aconteceu aos nossos antepassados há 1000 anos ou há milhares de anos. Então, há uma enorme memória e inteligência em cada célula, portanto, temos um corpo mental. Isso é como o hardware e o software, mas essas duas coisas não fazem nada sozinhas, a não ser que você as conecte a uma fonte de energia. Então, a terceira camada do corpo é chamada de Pranamaya Kosha, ou corpo energético. Há muito conhecimento e conhecimento experiencial sobre este corpo energético que nós conhecemos como Pranamaya Kosha. Existem 72.000 nadis ou caminhos que se manifestaram de uma certa maneira. Há um conhecimento completo e profundo sobre essas coisas, sobre como podemos dominar cada uma delas e o que isso causará em nossa experiência e em nosso senso de bem-estar. Essencialmente, se estivermos olhando apenas para a saúde, se seu Pranamaya Kosha, ou corpo energético, estiver apropriadamente equilibrado e vibrante, não haverá doença no corpo físico ou no mental, não há possibilidade de doença nem no corpo físico nem no mental. Alinhar o corpo energético apropriadamente entre suas duas metades, que são conhecidas como Ida e Pingala, e mantê-las vibrantes. Caso essa única coisa seja feita, pode-se ver claramente qualquer doença crônica que se tenha, seja no corpo físico ou no campo mental, desaparecerá por completo. Nós podemos mostrar milhares de... Aquele que viu o mundo além da cor, além do sabor, além da percepção dos sentidos. Então, no século XXI, esse yogi seria considerado um absoluto idiota por ter retirado seus olhos? É assim que é a vida? Bem, tem uma grande pergunta agora na cabeça das pessoas. E o médico que me tratou perguntou-me repetidamente: Sadhguru, por que você está fazendo isso? Então, sabe, eu comecei a sentir dores excruciantes 6 semanas antes da cirurgia. E eu sabia que tinha problemas neurológicos. Achei que de alguma forma iria cumprir minha agenda, algumas coisas para fazer, Mahashivaratri, alguns compromissos em Delhi e Chennai. E depois pensei que ficaria 1 mês nos Estados Unidos, exceto por um darshan, eu teria 1 mês livre. Eu pensei, eu mesmo vou me curar. Mas com todas essas atividades, Mahashivaratri, o primeiro sangramento ocorreu 6 semanas atrás. No Mahashivaratri foi o segundo sangramento. Então fui para Chennai e voltei, e depois fui para Delhi. No dia 15, à noite, eu tinha um compromisso. O médico fez uma ressonância magnética e disse: você não pode fazer isso de jeito nenhum.
Então eu disse, é um evento privado, eu farei. Ele disse, está bem, mas o evento do dia seguinte, no dia 16, é um evento público, você não pode fazê-lo, porque o mediano central entre os dois lóbulos tinha se movido 8 milímetros. 12 é fatal? Eu disse, não, eu tenho que fazer. Então eu fiz aquele evento, foi um evento de 45 minutos. No final dos 45 minutos, minha perna esquerda começou a agir de forma estranha. Portanto, eu saí e fui fazer uma ressonância magnética. Então apareceu que tinha se movido 11,5 milímetros. O médico disse, isso é loucura? Devo fazer isso ou aquilo? Eu disse, doutor, eu passei de todos os limites, faça o que quiser. Fui direto para o hospital e eles fizeram uma cirurgia. E aqui estou. Antes de ontem ele me ligou e me fez várias perguntas a respeito das minhas faculdades.